Gatos e gatos do meu coração, Sandrinho Sandroca aqui. Vamos falar então sobre outras características das funções. Ser injetiva ou injetora, sobrejetiva ou sobrejetora, os dois nomes valem, tá? E ser bijetiva ou bijetora. O que é cada um deles? Nota, pessoal, isso não é um tipo de função, são características das funções, tá? A gente vai... É como se fosse bicicleta azul, bicicleta vermelha e bicicleta rosa. As três são bicicletas, ou seja, tudo seria função, porém tem uma característica diferente nesse caso que seria a cor, tranquilo? O que seria uma função injetiva? Primeiro vamos falar lá da primeira aula de função, onde a gente falava sobre os diagramas. Função nada mais é que uma relação entre os valores das variáveis independentes com as dependentes. X aqui, galera do Y, tá? Injetiva seria o tipo de função onde cada valor do domínio se relaciona exatamente com um do contradomínio, tá beleza? Eu até brinco que a injetiva é como se fosse casais, quem viu a aula viu que a gente fez uma brincadeira como se fossem casais, X e Y, homem e mulher, casais que vão na igreja, injetiva, igreja. O que é um casal que vai na igreja? Ninguém vai, por exemplo, assim na igreja, duas mulheres com um homem só. Tranquilo? Então, sempre um valor de x relacionado com um de y, ou seja, cada valor de x tem uma única imagem, tá beleza? Tá vendo que aqui sobrou homem? Tem nada a ver com função injetiva. Função injetiva só diz respeito a isso. Cada valor de x com um de y. Sobrou, pode sobrar? Pode. Olha só, pensa na igreja. Sobra o padre, os coroinha, tranquilo? E aqui também, injetiva, mesmo sem ter sobrado. Por quê? Porque ser injetiva só diz respeito a cada valor de x se relacionar somente com um de y, tá? O que é sobrejetiva? Como diz o nome, sobrejetiva. Sobre não sobra. Sobre não sobra. Não entendi, professor. Volta. Tá vendo que aqui, por exemplo, desculpa, sobrou valores no contradomínio? A imagem, se não viu, tem que ver as primeiras aulas, tá? A imagem seria só esse cara aqui, ó. Nesse caso, a imagem é o próprio contradomínio que é B, tá vendo? O que a gente tem? Eu tenho aqui que a imagem e o contradomínio são iguais. A imagem e o contradomínio são iguais. Ou seja, na sobre não sobra. Não sobra homem, tá bom? Nota, não tem nenhuma referência quanto às ligações, ou seja, ao domínio e à imagem. Esses dois valores do domínio têm a mesma imagem, tá vendo? Mas não tem nada a ver. Para ser sobrejetiva, eu só presto atenção se a imagem e o contradomínio são iguais. O que seria bijetiva? Pessoal, o que é ser bi? É ser duas coisas ao mesmo tempo, tranquilo? Né? Então, assim, voltando. Essa função é injetiva? É. Mas ela é sobrejetiva também? Não, porque sobre não sobra. Essa é injetiva? É, porque o casal da igreja, tá vendo? E ela é também sobrejetiva? É, porque não sobra. Então, essa aqui eu digo que é bi. Ou seja, a bi é aqui as duas ao mesmo tempo. Tá? Ela é injetiva? É. Ela é sobrejetiva? Também. Então, ela é bijetiva, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Casais da igreja, injetiva. Sobrejetiva porque não sobra ninguém no contradomínio, tá vendo? Logo, essa é bijetiva. Essa é bijetiva? Não. Porque essa é sobrejetiva, não sobra, mas ela não é injetiva. Não tem casais da igreja. Tem um homem safadão aqui, ó, com duas mulheres, tá vendo? Dois valores de x relacionados com uma imagem só, tá? E aqui outros exemplos de bijetiva, tá bom? Só esse com esse, não tem sobra no contradomínio, casal da igreja, né? E aqui, ó, cada um com o seu, casais da igreja sem sobra no contradomínio, tá bom? Então, acho que ficou claro. Na realidade, eu tenho que saber esses dois, né? Injetiva e sobrejetiva, tá? Tem que saber esses dois, porque se é os dois ao mesmo tempo, é bijetiva, tá? Outras maneiras da gente detectar através de gráfico. Então, vamos lá. Quando eu não boto pontinhos, tipo aqui, ó, quer dizer que esse gráfico eu tenho que imaginar ele indo, tá? Então, por exemplo, aqui ele vai pra cá, tá? Como que eu vejo se ela é injetiva, sobrejetiva e bijetiva? Primeiro, a mesma ordem. Eu nunca busco tudo ao mesmo tempo, tá bom? Isso é uma dica bem interessante. Tu olha para uma função, por exemplo, se eu perguntar assim, ó, verifique se essas funções são bijetivas. Cara, tu vai na ordem. Primeiro, vê se ela é injetiva. Depois, vê se ela é sobrejetiva. Depois,
ver se os dois ao mesmo tempo é bijetiva, tá? Então vamos lá, vamos olhar cada uma delas e ver se a gente acha que elas são injetivas primeiro. O que é injetiva? Casais da igreja. Só não entendi. Como que eu vou ver no gráfico? Um gráfico é formado por infinitos pontos, tudo bem? Esse gráfico, na realidade, são infinitos pontos, tá bom? Né? É o que seguiria, né? Cada ponto é uma relação entre um valor de x com um valor de y, tranquilo? O que eu tenho que pensar é o seguinte, se eu pegar valores diferentes de ponto, ou seja, eu estou mudando o x, tudo bem? Outro ponto, outro x. Para cada vez que eu mudo ponto, eu mudo x, eu mudo y também? Ou tem valores de pontos diferentes, ou seja, x diferentes, com o mesmo y? Não, né? Tanto é que se tu pegar, por exemplo, um ponto aqui, ó, ele tem esse x e muda o y. Porque para ter o mesmo y, teria que ter a mesma altura. Uma dica é assim, ó. Como que eu faço para verificar se é injetiva pelo gráfico? Imagina retas horizontais. Se cada reta horizontal traçar o gráfico sempre em um ponto, é porque ela é injetiva, tudo bem? Se traçar em mais do que um ponto, ela não é injetiva. Então essa é injetiva sim. Agora, pelo mesmo esquema, essa não é. Ó, imagina retas horizontais, tá vendo? Vou imaginar uma aqui, ó. Ops, eu não entendi, olha só. Se eu passo uma reta horizontal, aqui eu tenho um valor de y, vamos supor que seja 3, eu estou chutando o número só para ficar mais claro, tá? Aqui seria 5, vamos supor, e aqui seria 3 também, só que negativo. Que ponto é esse? Esse é o ponto 5, 3. Tá bom? Que ponto é esse? Esse é o ponto menos 3, 3. Tá vendo que tem o x5 ligando com 3 e o x menos 3 ligando com 3 também? Seria aquele negócio assim, ó, dois valores diferentes ligando no mesmo valor, que eu acabei de falar. Logo, isso não é ser injetiva, tranquilo? Então, a manha é a seguinte, para verificar se é injetiva, pensa nas linhas horizontais, se tocar sempre numa vez só, é porque é injetiva, tá? Não é, então, aqui, eu estou verificando se é injetiva, tá? Aqui, ó, o gráfico começa daqui, porém o domínio já está deixando bem claro que o domínio é só do 1 para frente, ó. Então do 1 para frente é o domínio, não tem ninguém para cá, né? Porque senão ia ter gente do domínio sobrando e não é nem função, mas não é o caso. Imagina retas horizontais, a que seguiria, né? Sempre pegaria numa vez, tudo bem? Então é injetiva também. Esse cara é injetiva? É, porque faz assim, não, isso nem função é. Vamos lá, olha as primeiras aulas de função de novo. Quando que um gráfico caracteriza ser de função? Eu imagino retas verticais. Se tocar mais de uma vez, não é função. Por quê? Porque eu teria um valor de x relacionado com dois diferentes de y. Por exemplo, esse ponto e esse ponto têm o mesmo valor de x e valores diferentes de y. É uma mulher safadona, lembra das primeiras aulas? Não pode. Então, isso aqui nem função é. Então, não vai ser nada, tá? Aqui, domínio do 5 para frente, imagem, contra domínio, melhor dizendo, do 1 para cima. Tá meio torto, mas se eu imaginar as minhas retas, né, horizontais, parece que aqui pega mais de uma vez, mas não pega não. Pelo menos essa foi a minha ideia. Ele sempre crescendo, cresce um pouco mais devagar aqui, mas cresce. Então, seria injetiva também, tá? Esse aqui, imaginando retas horizontais, pega mais de uma vez, então não é injetiva. E esse também pega mais de uma vez, não é injetiva. Voltamos, agora vamos verificar quem é sobrejetiva. Sobre não sobra. Então agora eu tenho que olhar para a imagem. Esse cara cresce para sempre, esse cara para cá também. Eu imagino que isso aqui é forevermente, para cá e para cá. Tá vendo que essa função, para os valores de y que eu for pegando, ó, esse ponto tem esse valor de y, esse vai ter aqui em cima, esse vai ter mais em cima e assim vai. E esse aqui embaixo, esse aqui mais embaixo, esse mais embaixo. Ou seja, essa função ela vai assumir todos os valores de y. Então, a imagem dessa função, a sombra, os valores que ela assume são todos os reais, que é o contradomínio. Então, não vai sobrar ninguém. Logo, ela é sobrejetiva também. Logo, ela é bijetiva. Vamos para essa. Essa aqui, o domínio, os reais, mas eu tenho que olhar agora para o contradomínio, para esse cara, para ver se ela é sobrejetiva.
Quais são os valores que essa função assume? Ó, ela vem valendo valores positivos até aqui, onde ela vale no mínimo esse valor. Eu nem sei quanto é que é, vamos supor que fosse menos 2, tá? E depois ela começa a subir de novo. Ou seja, essa função, qual é a imagem dela? É do 2 para cima, tá bom? Esses são os valores que ela vai assumir, é os valores que isso aqui vai ser ligado aqui no contradomínio. Sempre 2 negativo ou mais. Porém, qual é a galera que estava esperando as flechadas aqui? Todo mundo, todos os reais. Menos 5, menos 10, menos 28,33, tudo bem? Então, vai sobrar gente aqui no contradomínio. Logo, ela não é sobrejetiva. Então, eu digo que essa função é simples, tá? Vamos chamar assim. Tá bom? Ela não é nem injetiva, nem sobrejetiva. Logo, ela não é bijetiva. Então, simples. Esse cara, ela era injetiva, ela é sobrejetiva? Vamos ver. Sobre não sobra. Dá para ver claramente pelo gráfico que o valor mínimo da função é aqui. Tá? Eu não sei qual o valor, eu vou botar 2 aqui, tá? Então, ela vale do 2 para frente, 2 ou mais. Tá? Esses são os valores que ela assume. A imagem é do 2 para cima. E qual é o contradomínio? Os reais. Ou seja, todos esses homens estavam esperando flechada, e só esses que vão ganhar. Logo, sobra homem. Do 2 para baixo, sem contar o 2, tá tudo sobrando. Né? Porque eles estão aqui no contradomínio, mas não estão na imagem. Logo, ela não é sobrejetiva. Essa função é só injetiva. Aqui nem função é, já falei. Aqui, o domínio certinho. Olha só, o contradomínio é do 1 até o mais infinito. Então, ela só... Os homens que estão esperando flechada é daqui para cima. Tá bom? Não são todos como era aqui. São só a galera do 1 para cima. E é exatamente essa a imagem, tá vendo? Essa função só assume realmente valores do 1 para cima. Então, não sobra homem, tá? O contradomínio e a imagem coincidiram. Logo, ela também é sobrejetiva. Então, eu vou chamar ela de bijetiva. Não precisa arriscar, tudo bem? Porque ela continua sendo injetiva e sobrejetiva, tá? Mas por isso que existe o nome bijetiva. Essa... Tá vendo que essa reta não, mas o final do gráfico, ele indica que isso desceria? Então, eu entendo isso. Não tem bolinha, né? Como tinha aqui, por exemplo. Então, eu indico que isso desce para sempre. E aqui, ele termina em viés de alta, então ele subiria para sempre. Ele desceria, ou seja, a função assumiria tudo que é valor negativo, né? Pega um ponto aqui, esse é o valor da função. Pega outro ponto aqui, ó, mais para baixo. Pega aqui, mais para baixo, e assim vai. E aqui mais para cima cada vez. Ó. Aqui assume aqui assume aqui. Esse ponto já tem um valor de y maior, ou seja, y assumiria qualquer valor. A imagem seria todos os reais. Que é exatamente o contradomínio da função. Logo, ela é sobrejetiva. Como ela não era injetiva, ela é só sobrejetiva. Não é bi, porque ela não é injetiva. Tá? Essa última, injetiva não é, porque a gente... pensou nas retas horizontais, tá? E aqui, domínios reais. E olha aqui o meu contradomínio, os reais não positivos. Eu não leio isso reais negativos, tá? Vê as aulas anteriores, por favor. Por quê? Porque aqui, gurizada, não tem asterisco. Então, assume 0, tá? Ou menos. Que é exatamente a imagem, tá vendo? Essa função é negativa. No máximo que ela assume é 0 aqui, ó, tá? Essa é a imagem. Opa, coisa mais feia. Essa é a imagem que é exatamente igual ao contradomínio. Então, ela é só sobrejetiva. Tranquilo? Outro jeito de ver é através da sentença, tá? De novo, cara, a mesma ordem. Eu verifico se é injetiva, se é sobrejetiva, e se for os dois, a gente vai falar que ela é bijetiva. Então, aqui é bem ligeirinho, eu tenho que usar o raciocínio, tá bom? E tudo que eu compreendi sobre o que significa ser injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Vamos lá. Aqui o domínio seria todos os reais. O que eu tenho que pensar? Eu não vou fazer conta nada. O que eu tenho que pensar? Nessa função, para cada valor diferente aqui, que eu colocar no lugar de x, por exemplo, eu botar f de 1, aqui vai 1, vai dar 4. F de 2, aqui dá 5. F de 3,5, dá 6,5. F de 39, dá 42. F de menos 70, vai dar menos 67. Para cada valor diferente de x colocado aqui, e ó, colocado aqui é óbvio, né? O resultado dá diferente? Sim, então quer dizer que cada x liga com um y diferente. Logo, ela é injetiva. Tranquilo? A segunda, mesma coisa.
mesmo o domínio sendo só os reais não negativos, ou seja, eu só posso botar aqui 0 ou mais. Para cada valor que tu bota diferente aqui, ó, eu subtraio 2. Cada valor diferente gera um resultado diferente. Então, por exemplo, se eu botar 10, 10 menos 2, 8. O 10 liga no 8. Se eu botar 30, o 30 liga no 28, que é 2 a menos. Tá bom? Essa também seria injetiva. O que não acontece aqui. Por quê? Por causa da característica de ter ao quadrado. Né? Por exemplo, ó, aqui o domínio são todos os reais. Então, eu posso botar, por exemplo, 2. Esse eu vou fazer só o exemplo, assim, ó. O que seria W de 2? W de 2 seria 2 ao quadrado, 4 mais 5, que dá 9. Ou seja, o 2 liga no 9, tá bom? Tem infinitos caras aqui, por isso que eu não uso essa representação. Estou usando para poder deixar bem claro, tá? E W de menos 2? O que seria? Seria menos 2 ao quadrado mais 5, que dá 4 mais 5, que também dá 9, ou seja, W de menos 2 também dá 9. Ó, homem safadão. O que isso quer dizer? Não é um casal da igreja. Tudo bem? Logo, ela não é injetiva. Tranquilo? Ela não é injetiva. Ela não é injetiva, essa aqui. Por quê? Porque existem valores diferentes que, colocados no lugar de x, geram o mesmo resultado. Isso nunca vai acontecer aqui, nunca vai acontecer aqui. Tá? Então, injetiva essa não é. E o mesmo caso essa. Por exemplo, J de 2 e J de menos 2, pegando de novo o exemplo, podia ser 3 menos 3, 10 menos 10. Cuidado, esse menos não está ao quadrado, menos é da conta, tá? Então fica menos 2 ao quadrado, que dá menos 4. Menos 2 ao quadrado dá menos da conta 4, tá bom? Porque isso dá 4, com menos na frente fica menos 4. Valores diferentes, mesmo resultado. Então não é injetora, não é injetiva, tá bom? Voltamos. Agora eu vou verificar se é sobrejetiva. Tem que pensar um pouquinho. Gurizada, será que se eu botar... Ó, ele falou que aqui no lugar de x eu posso substituir qualquer valor real. Será que eu consigo a resposta também como sendo qualquer valor real? Sim. Se eu quiser a resposta valendo menos 1 milhão, certo que tem um x que faça o resultado valer menos 1 milhão. Tranquilo? Se eu sei um pouquinho de função, isso aqui é o gráfico de uma função afim, que é a próxima matéria, no caso, eu vejo que é uma reta. Mas se eu não souber, pode usar um pouquinho da imaginação. Se eu quiser um valor muito feio, certamente que existe um x muito feio que mais 3 dá esse valor que tu queres. Então, aqui tu consegue sim qualquer resultado. Logo, ela é sobrejetiva também. Logo, é bijetiva. Essa. Aqui eu não consigo qualquer valor não na resposta. Por quê? Por causa desse bendito desse mais. Eu tenho uma restrição no domínio. Eu não posso botar qualquer valor de x aqui. Eu só posso botar o quê? Valores de x que são 0 ou maiores do que 0. Então, por exemplo, aqui no contradomínio tem todo mundo, tá? Tem os reais. Então, tem o menos 20. Essa conta nunca vai valer menos 20, porque eu precisaria do x valendo menos 18. E o menos 18 não está no domínio, tá vendo? Ó? O domínio é 0 ou mais. Então, nesse caso, vai sobrar gente aqui. Ela não é sobrejetiva. Ela é só injetiva, tá? Aqui. Será que é sobrejetiva? Porque injetiva eu já vi que não é, né? Então, vamos lá. Quem é a galera que está esperando aqui? Todo mundo. Será que essa função assume qualquer valor? Não. Por quê? Um número ao quadrado, pessoal, um número ao quadrado, no mínimo dá 0. 0 ao quadrado dá 0. Agora, valores negativos geram positivo aqui. Eu já fiz o exemplo, tá? Então, concorda? Essa conta dá no mínimo 5. Essa conta dá no mínimo 5. Tu pode botar qualquer valor de x aqui que isso dá no mínimo 5, tá? Então, sobra com certeza a gente, porque a imagem é 5 ou mais. Os resultados possíveis, 5 ou mais. E aqui tem todo mundo. A galera do menor que 5 sobraria. Então, ela não é sobrejetiva também. Seria uma função simples. Tá? Porque não é nem injetiva nem sobrejetiva, logo não é bijetiva. E para finalizar, 20 minutos falando, Deus o livre. Aqui a mesma coisa, vamos ver. Domínios reais, eu boto qualquer valor, e o contradomínio são os reais não positivos, ou seja, 0, porque não tem asterisco, então conta o 0, ou números menores do que 0. Pessoal, é exatamente isso que eu consigo nessa conta. Nota, para qualquer valor positivo que eu colocar aqui, ele ao quadrado vai dar negativo, por causa desse menos aqui da frente, tá? Eu fiz 2 exemplos aqui. Qual o valor máximo que isso vai alcançar?
é quando eu botar x valendo zero, e eu posso, ó, porque 0 ao quadrado dá zero, isso aqui é um tinta, tá? Não é meleca. 0 ao quadrado é zero, com menos na frente é zero. É o valor máximo. Para qualquer outro valor que eu colocar, positivo ou negativo, tem dois exemplos aqui. Por exemplo, 10. 10 ao quadrado é 100. O resultado é menos 100. Menos 10. Menos 10 ao quadrado é 100. Com menos, menos 100. Sempre dá negativo. Então, o máximo é zero, que é exatamente isso aqui. Beleza? A imagem é igual ao contradomínio. Logo, ela é, sim, sobrejetiva. Tá bom? É isso aí. Um beijo do gordo. Rory.